Bom dia, igreja abençoada. Louvado seja o nome do nosso Deus, o Deus que nos chama à santidade, o Deus que nos chama ao arrependimento solene, o Deus que nos ama tanto, tanto, que apesar das nossas falhas, Ele ainda nos manda dizer, não é? Arrepende-se, porque eu te amei com amor eterno. Ele ainda se preocupa conosco, mesmo depois de tanto sacrifício realizado na cruz do Calvário. Então esse Deus maravilhoso e poderoso, honra e glória, poder, majestade, nossas vidas como incenso suave diante dele. Os nossos nomes escritos na palma das mãos dele significa muito para a nossa vida. Nós não somos um povinho qualquer. Nós somos o povo de Deus, resgatados para toda boa obra. Amém? Então, ao nosso Deus, tributos de honra e glória, poder e majestade. Em nome de Jesus. Amém? Então, louvemos ao nosso Deus com as nossas palmas. Hoje é um culto de consagração. E um culto de consagração, de jejum, de oração. E eu convido a igreja para estarmos estudando um pouco a palavra do Senhor. E depois vamos nos encaminhar à oração, amém? O tema do nosso culto hoje é Deus chama seu povo ao arrependimento. Joel 2, do 12 ao 27. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios, mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua vanguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião,
regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã e fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, porque procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Senhor, nosso Deus e Pai, reunidos estamos na Tua presença, prontos para ouvir a Tua palavra. Senhor, abre os nossos corações para que entendamos a Tua palavra, as Tuas instruções, o Teu alerta. Pai, em nome de Jesus, queremos fazer a Tua vontade. Instrua-nos, Senhor, instrua-nos, ó Deus, para que possamos sair daqui, Pai, certos, avivados, Senhor, daquilo que o Senhor deseja da Tua igreja, no nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém. Então, arrepender-se e viver, ou não se arrepender e morrer. E não há duas escolhas, só existe uma opção: ou arrepende-se para viver e viver, ou não se arrepende e morre. Então Deus propõe a seu povo a vida e a morte, a bênção e a maldição, o arrependimento ou o juízo. A hora era de emergência, quando Deus falou com o povo de Judá. O juízo já estava lavrado e a sentença proclamada, porque viriam gafanhotos, né, todas aquelas pragas. Os gafanhotos, a seca, o fogo, os exércitos assírios eram os agentes do próprio Deus, da aliança. Esses gafanhotos, essa seca, esse fogo, os exércitos da Síria, eles eram os agentes do próprio Deus da aliança para disciplinar o seu povo. Então, quando nós estamos tendo notícia de muitos acontecimentos, é com a permissão de Deus. Mas ele diz também que aquele que foi encontrado perseverante, esse será salvo. Então, nuvens escuras se formavam no horizonte, já se podia ouvir o barulho dos carros de guerra, os ruídos dos cavalos que se aproximavam para invadir a nação de Judá. E é o que acontece nos nossos dias. Nós estamos ouvindo muitos ruídos, muitas notícias, irmãos sonhando com tragédias. A terra seria devastada, as cidades saqueadas, as casas invadidas, as famílias destruídas. A situação parecia irreversível.
uma vez que o próprio Deus quem trazia esses elementos de juízo sobre a nação. No meio de tanta tormenta, soa um alarme que retine nos ouvidos do povo. No meio de tanto barulho, glória a Deus, com a licença do Espírito Santo, nós estamos ouvindo um alarme que retine nos nossos ouvidos, antes que seja tarde demais. Então, na sua infinita e incompreensível compaixão, Deus oferece à nação, no momento mais crítico, uma oportunidade de arrepender-se. As entranhas de Deus se comovem e Ele, com ternura, chama seu povo a voltar-se para Ele. Nós sabemos que o nosso dia a dia, ele é difícil. É difícil controlar os enganos do coração, mas nós somos um povo chamado ao arrependimento, à santificação, à reconciliação. Então, aponta-lhe o caminho da vida. Deus nos aponta o caminho da vida, lança a luz em nossas trevas, pavimenta as estradas da restauração. Porque querer que tudo vá bem, todos nós queremos. Mas Deus nos chama para voltar para Ele. Não é para a situação que está sendo vivida, nem para entrar em desespero. Não é para sair daqui encontrando uma situação adversa, na mesma hora começar a blasfemar. Não pode. Nós temos que lembrar que Deus nos chamou. Nós temos que lembrar que Ele está falando assim, estou te dando uma nova oportunidade, uma nova chance. É isso que Ele está dizendo. Porque o povo, os crentes, eu falo isso porque eu fui uma, quando lia Joel 2, só olhava para o lado da restituição. Só olhava para o lado da fartura de mantimento. Então, quando eu lia dos gafanhotos, das locustas, de todo aquele juízo, esse não é para mim é esse que está aqui. Não, ele está falando, volte-se para mim, porque há um juízo de Deus sobre todos aqueles que não andam em obediência. Então, ele pavimenta a nossa estrada, ele pavimenta uma estrada para a restauração. O arrependimento é o único caminho da restauração. É o único. É a única porta de escape do juízo. O arrependimento é o único portal da vida. É arrepender-se e viver, ou não arrepender e morrer. Não basta estar dentro da igreja. É necessário a conversão integral ao Senhor. Sabe aqueles ímpetos de ira que você tem dentro da tua casa? De sair quebrando as coisas? Sabe aquela mesma boca que fala que Senhor Jesus é o meu Deus e fala aquela alfabeto inteirinho de palavrão? Então, nós temos que trabalhar isso na nossa vida. Nós temos que viver um novo de Deus. Nós temos que entender que Ele nos fez justiça dele. Ele nos criou para ser santos dele. Nós temos que sentir saudade de Deus. Nós temos que ir buscar a sua face.
nós temos que orar, nós temos que falar: Deus, eu sei que eu sou teu, eu sei que eu sou tua, mas eu preciso da sua ação imediata, da tua ajuda, porque eu quero me esforçar, eu quero ler a palavra, eu quero orar, eu quero ter comportamento de filhos de Deus. Fazer jus à sua nova identidade. Porque vocês assistem vários testemunhos, não é? Na internet. Testemunho de alguém que foi pega de surpresa por uma situação difícil, mas que Deus lá na frente deu escape. Mas quando chega a nossa vez do momento difícil, o que sai da nossa boca? Ouvir o testemunho dos outros é maravilhoso, é até edificante naquele momento. Mas e aí? E aí? Quando chega a nossa vez? Por quê? Porque o sol nasce para o justo e para o injusto. Deus não abandona ninguém, mas Deus prova os seus filhos. Deus não tem compromisso com os filhos de Caim. Deus tem compromisso com seus filhos. E Ele não quer que nenhum se perca. Não perca a sua coroa, o seu galardão. A renúncia, ela nos leva ao arrependimento de obras mortas, de obras que nos afastam de Deus. Muitos de nós precisamos nos preparar para isso. E eu digo para vocês que eu tenho me preparado para isso, para viver um novo de Deus, buscar a face do Senhor, estar de joelho, orando, me consagrando, me afastando de coisas que me levam a pecar. Toda a igreja está apta para fazer isso. Vamos prosseguir. Não basta estar dentro da igreja, é necessário conversão integral ao Senhor. Então vamos considerar essa volta para Deus. Deus não apenas chama seu povo a voltar-se para Ele, mas detalha como deve ser essa volta. Ele não apenas dá diagnóstico da doença do povo, mas lhe oferece o remédio da cura. Ele sempre está despertando. Quando nós estamos em caminhos errados, ele nos desperta. Ele fala: olha, o teu diagnóstico é esse. Você tem pecado contra mim. Mas aí eu tenho pecado como, Senhor? Nós temos a mente de Cristo. Então, a mente de Cristo, ela nos faz lembrar daquilo que nós temos pecado. E como deve ser essa volta? É uma volta para uma relação pessoal com Deus. Joel 2,12 diz assim: diz o Senhor, convertei-vos a mim. Então ele diz: convertei-vos a mim. Eu sou o teu Deus. Eu cuido de cada detalhe da tua vida. Eu cuido da solidão. Eu cuido daquilo que está faltando. Eu cuido dos seus sentimentos. Eu cuido das suas emoções. Eu cuido daquilo que você perdeu. Eu cuido da tua velhice. Eu cuido dos teus filhos. Eu cuido daquele prato de comida que você está comendo, foi provisão minha. Entende? Então ele fala: convertei-vos a mim, porque eu cuido de cada detalhe. Eu cuido de quando você entra no seu banheiro e vai lá pegar uma pasta de dente e já acabou. Ele cuida, ele providencia até do creme dental.
do sabonete que você precisa. Então, converta-se para Deus na sua totalidade. Olha ao seu redor, como você é abençoado. Como você pode colocar aquele seu pratinho de comida que você gosta, que você deseja, no final de semana. Deus providencia tudo. É Ele que é o autor da vida. É Ele que providencia tudo o que nós precisamos. É o dinheiro da passagem que você precisa. Se há um desemprego, você não passa necessidade. Ele vai te sustentando, te sustentando, te sustentando, abrindo uma portinha ali, abrindo outra portinha aqui, e chegará um momento. Sabe por quê? Ele testa os seus filhos. Ele prova os seus filhos. Vamos ver se ele confia em mim. E aí ele vai abrindo, vai abrindo. Aí vem uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Por quê? Não, Senhor, eu me converto a Ti de todo o meu coração. Amém. Então encontramos aqui o verdadeiro milagre da graça. Pois o ofendido, que é Deus, é aquele que busca a restauração do ofensor. Olha como Ele nos ama, que Ele ainda vai buscar a nossa restauração. O ofendido é quem convida o transgressor a renunciar sua desobediência. Nós precisamos ter posse disso, tomar posse dessas verdades. Porque Paulo diz que se nós só formos viver, se vamos viver só para as coisas daqui da terra, vamos comer e beber porque amanhã morreremos. A igreja não pode estar preocupada só com as coisas dessa terra, mas a igreja tem que ter a primazia que é o próprio Deus em evidência na sua vida. Então, converter evoca o relacionamento pactual. Quando você se converte, se arrepende, você passa a ter um relacionamento de pacto com Deus vivo. Eu sou crente, mas também eu vou num baile funk. Eu sou crente, mas também faço os negocinhos aí escusos. Mas que nem tudo é pecado. Há uma consciência de juízo e fogo. Deus não faz pacto com essas coisas. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Então, olha, amados, o povo de Deus, ele é como um filho pródigo que precisa voltar ao lar do Pai Celestial, de todo o coração. E quando eu falo do lar celestial, eu não estou falando só da igreja. Eu estou falando do lar celestial, de todo o coração, de espírito e verdade. Não basta cair em si, é preciso voltar para casa. Não basta ter convicção do pecado, é preciso pôr o pé na estrada de volta para Deus. Reflita o teu dia a dia. Às vezes é muito penoso, mas vale a pena por causa de Deus. O caminho da volta é aberto quando voltamos as nossas costas ao pecado e a face para o Senhor. E não há restauração espiritual sem volta para Deus. Não adianta, não, eu agora sou crente, mas estou aqui na minha, não preciso me envolver, não preciso estar junto, não preciso estar na congregação. Isso é a maior mentira de Satanás. Ele tem operado de maneira bem sutil, enviando seus demôniozinhos
para atormentar o povo de Deus. E muitos estão caindo na conversinha dele. Então não é apenas um retorno aos rituais do templo, mas é um retorno para uma relação íntima com Deus. Não é apenas um retorno à igreja, à doutrina, à ortodoxia, a uma vida moral pura, mas uma volta para uma relação pessoal com Deus. É uma volta com profundidade. É uma volta com profundidade. Joel 2,12. De todo o vosso coração. O povo de Judá, ele estava endurecido e indiferente à voz de Deus. Então, como ébrios, eles faziam zombarias das advertências de Deus. Eles faziam zombaria. Vocês não veem quando muitos ouvem a palavra do Senhor e zombam? Os próprios irmãos em Cristo que falam, nossa, que igreja, essa igreja só tem expectativa de juízo e fogo, que santificação, o meu Deus é quem me julga, e continua no pecado. E continua no pecado. E continua fazendo negócios escusos, imundos, que Deus reprova. Então eles viviam para os seus prazeres e não se importavam com a exortação do Senhor. O juízo estava à porta e eles folgavam em seus pecados. E isso é um alerta para a igreja. Por que Deus quer que eu pregue isso? Olhe, Ele está fazendo um alerta para a igreja. E nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos ser esse povo que busca a face do Senhor e que tem a primazia da santificação, da obediência, da restauração, do arrependimento. Antes das taças da ira serem derramadas sobre eles, Deus ainda faz soar a trombeta da advertência. Irmãos, Deus está fazendo soar a trombeta da advertência aqui. Está fazendo aqui entre nós. Fato é que ele falou uma vez, falou duas vezes e hoje falou de novo. Então, queridos, ele está fazendo soar a trombeta da advertência, chamando o povo dele mais uma vez ao arrependimento. Porém, esse arrependimento precisa ser profundo, autêntico, sincero e total. Deus não aceita coração dividido. A vida cristã é viver uma novidade de vida, é uma vida totalmente de renúncia. Deus não aceita coração dividido. Salmo 51, 17, fala assim: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Se nós tivermos o hábito de estar sempre lendo a palavra, nós vamos navegar nas águas do Espírito. E vamos entender muitas coisas que não entendemos e que achamos que é nada a ver. Ele não se satisfaz com uma espiritualidade cênica, teatral. Aquela pessoa que se veste como crente
fala como crente é só teatro. Não são convertidos, é farisaica. Ele vê o coração e requer verdade no íntimo. São muitos aqueles que, no momento de forte emoção, compromete-se a orar com fervor, a ler a palavra com mais avidez. Outros derramam lágrimas no altar do Senhor, fazem votos solenes de que andarão com o Senhor em novidade de vida. Mas todo esse fervor desaparece. Desaparece tão rápido como a nuvem do céu e o orvalho que se evapora da terra. O povo de Deus hoje parece muito superficial. Promete o que não deseja cumprir. Honra a Deus apenas com seus lábios. Nega-o com a sua vida e não se volta para ele de todo o coração. Irmãos, tem pessoas que fazem voto com Deus, sabendo e conhecendo a gravidade do que é fazer um voto com Deus e não cumprir, mas fazem e não cumprem. E não cumprem. Isso a palavra de Deus diz que é loucura. Então, nós temos chorado como Jacó chorou no Jaboque, buscando a restauração da sua vida. Nós temos chorado. Temos chorado como Davi ao ver sua família saqueada pelo inimigo. Nós temos chorado. Nós temos chorado como Neemias chorou ao saber da desonra que estava sobre o povo de Deus. Temos chorado como Jeremias chorou ao ver os jovens da sua nação desolados, vencidos pelo inimigo, e as crianças jogadas na rua como lixo. Nós não temos chorado. Nós achamos que estamos passando um momento difícil e que Deus é obrigado a fazer alguma coisa. Temos chorado como Pedro por causa do nosso pecado de negar Jesus muitas vezes por covardia. Aí eu sou convertida. Aí eu apareço no meio de um povo grande, poderoso, mas que, zombam de Deus. Mas eu me encolho lá para não saber que eu sou crente. Estou negando o Senhor. Temos chorado como Jesus ao ver a impenitência da nossa igreja e da nossa cidade. Conhecemos o que é chorar em uma volta para Deus? Nosso coração tem se derretido de saudade do Senhor. Vocês lembram quando vocês se converteram? Como foi o primeiro amor? Eu lembro. Então nós temos chorado assim, Senhor, eu estou muito conformada com esse presente século, mas eu não quero mais ser assim. Eu quero te buscar, eu quero reavivar, eu quero que o Senhor reavive o primeiro amor em mim, porque eu quero te amar de todo o coração, da minha vida por excelência para ti, para que o Senhor se agrade de mim, porque ainda que tudo estiver espumando, se levantando, ventando, soprando, terremoto, Senhor, se eu sentir a tua presença, se eu sentir o teu espírito, eu vou ter força e coragem para suportar essas lutas, e ainda assim, sabendo que o Senhor está comigo, e ainda poder sorrir. Nós temos chorado por isso? Nós temos. É uma volta com sinceridade. Então, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes.
é correr dos falsos profetas que dizem, eu vou te dar um carro que abre a porta assim, é esses conversíveis aí, né, que a porta não abre assim, abre, né? O que mais a gente vê agora na internet, tem jogador de futebol que olha, eu fiquei assim, que isso, gente? Que Deus está dando a oportunidade de ser grande, 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 grande. E ele disse, eu não repito roupa. Eu jogo fora ou dou para alguém. Eu não posso repetir roupa. E era uma pessoa que era desconhecida. Vivia em comunidade. E hoje joga fora, não repete mais a roupa. Joga fora ou dá para alguém. Aqui esse está mal diante de Deus. Muito mal. Então vamos lá. Para que o nome de Deus não seja envergonhado, nós precisamos rasgar o nosso coração. Joel 2:17. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue-os a tua herança ao opróbrio, para que os gentios não dominem. E porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Deus não se impressiona com desempenho humano. É o coração que deve ser atingido. É ele que deve ser rasgado, o nosso coração. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Quando a igreja capitula ao pecado, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios e a glória de Deus é maculada entre as nações. Crentes que vão no comércio e compram cerveja. Amados, pelo amor de Deus, vocês têm um nome assim, ó, santo. Eu sou santo, santo, santo. Deus é santo 3 vezes. Comecem a trabalhar vossas vidas. Comecem a ver vícios para ser abandonados. Você é o santuário do Deus vivo. Você é o agente de Deus para levar as boas novas aos quebrantados de coração. Você é o agente que olha para uma pessoa e fala, olha só, Jesus te ama. Eu tenho um Jesus maravilhoso e o que eu tenho, eu te dou. Nós vamos povoar a terra. E quer ouça ou quer deixe de ouvir, nós devemos pregar. Então, Deus é blasfemado entre os gentios e a glória de Deus é maculada com os nossos comportamentos mundanos. Quando pecamos, escandalizamos e o povo que não conhece a Deus duvidam da existência de Deus, do seu poder, com palavras escarnecedoras. E quais são essas palavras? Onde está o seu Deus? Eles duvidam do nosso Deus, por conta do nosso mau testemunho. Porque como posso ser de Deus se eu escandalizo o próximo? Eles vão dizer, onde está o Deus deles? Não vejo. Porque vivem como gentil. Vivem como gentil, profanando o nome desse Deus que eles dizem que é vivo. Então, cadê o Deus deles? É um alerta para a igreja. É hora de aquebrantamento, de arrependimento, de rasgar o coração. Porque quando a igreja se volta para Deus e aceita a sua vida com Ele, e acerta a sua vida com Ele, Deus se compadece do seu povo
E em vez de fome, a fartura. Em vez de opressão inimiga, a libertação. Em vez de tristeza e de choro, a alegria. Em vez de seca, a chuvas abundantes. Em vez de prejuízos, a restituição. Em vez de vergonha, a louvor. Em vez de lamentação e de solidão, a plena consciência de que Deus está presente. Então, para terminar, Joel 2, 26 e 27 diz assim: quando cumprimos com o nosso dever cristão, porque nós somos um povo diferenciado do mundo. Nós somos diferenciados. Nós temos o selo do Espírito Santo. E esse selo não nos deixa ir para o inferno. Na obediência, ele diz: e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Essa é a promessa. É promessa. Sejamos fiéis, obedientes. Vamos rasgar nosso coração perante o Senhor. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel. E vós sabereis que eu, Senhor, está no meio da igreja. E que eu sou o Senhor vosso Deus. E que não há outro. E o meu povo, e o meu povo, e o meu povo, e o meu povo nunca mais será envergonhado, para a glória de Deus, para a glória de Deus. É momento de oração, amém? É momento de oração. Nós vamos orar nesta manhã, buscando esse aquebrantamento, esse arrependimento. Rasgue o seu coração. Você tem alguns minutos. Você fique como você quiser. Sentado, em pé, com o rosto na parede, de joelho. Faça como você quiser. Nós temos alguns minutos para fazer isso. Amém? Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.